Às vezes a gente ouve o anúncio durante a semana, né, sobre qual vício a gente vai conversar, sobre qual pecado vai ser abordado, e a gente diz assim, bom, beleza, esse não tem muito a ver comigo, eu não tenho problemas nessa área, então fica mais tranquilo ir para a igreja hoje, né? Afinal de contas, né, eu não vou ser confrontado em nada, né? O pastor hoje vai falar sobre preguiça, e eu até que sou uma pessoa que faz as coisas que têm que ser feitas, eu acordo cedo, eu dou duro, eu trabalho bastante, eu não fico dormindo até tarde, eu não acordo meio-dia. Então, né, muito pelo contrário, eu vou dormir tarde, eu acordo cedo, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Hoje, definitivamente, não vai ter nada a ver comigo. Então, deixa eu ficar sentado no meu banco, tranquilo. Afinal de contas, né, chega, né, de apanhar tanto, né? Sempre falando, né, tantas coisas, né, que quando a gente chega em casa parece que tem tudo a ver comigo. Então, hoje é um dia tranquilo, certo? Errado, você tem razão. Eu quero chamar a sua atenção, porque quando Evagrio Pontico começa a apontar a preguiça como, né, um vício da alma, ele está falando mais especificamente daquilo que ele chama de assedia ou assídia. E a exclusividade aqui é o fato de ser um pecado, sim, de omissão e não de comissão, e é por causa da assedia que nós muitas vezes deixamos de fazer, protelamos algumas tarefas, nós nos esquivamos de algumas situações de enfrentamento, de conflito, e nós nos isentamos da necessidade de nos posicionar frente a algumas coisas. O grande perigo, então, da assedia é que ela é uma tendência da alma. Repare, Evagrio não está falando aqui de um pecado do corpo. E talvez aqui entre o nosso erro de interpretação quando a gente ouve a palavra preguiça e pensa, bom, ele vai falar sobre a gente não ficar à toa, nem ficar dormindo até tarde. Não. Ele está falando de uma tendência que a nossa alma tem. Não é um pecado do corpo, mas um vício da alma que leva a pessoa a viver, né, caracterizada da seguinte maneira: falta de capricho, excelência e empenho no que faz. Esse vício leva muitas vezes a gente a pensar, bom, para que eu vou, né, fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã? Por que eu vou gastar tanto tempo com isso se eu posso fazer em 5 minutos? Por que eu vou fazer tão bem feito se eu posso fazer de qualquer jeito? E esse pensamento, gradativamente, ele vai subvertendo aquilo que a gente faz, e quando a gente menos percebe, a gente é tomado por ele. É uma postura de omissão ou protelação na solução de problemas. Faz com que a gente não queira enfrentar aquilo que é necessário. A gente tem um problema dentro de casa, entre marido, entre mulher, entre pai, entre filhos, e a gente pensa, mas eu não vou falar disso agora, porque isso vai dar trabalho. A gente tem uma situação no nosso serviço que precisa ser conversada. Mas isso vai trazer desgaste, principalmente emocional. Eu não sei o que a pessoa vai pensar, eu não sei o que vai dizer de mim. Vamos deixar isso para depois. E principalmente na nossa cultura brasileira, que a gente gosta muito de ficar bem com as pessoas, e a gente não gosta muito que as pessoas pensem assim, algo ruim, equivocado de nós. Pode ser que elas não gostem mais da gente do jeito que a gente quer. Então é melhor a gente não tocar nesse assunto agora. Deixa isso para depois, deixa isso para depois. E a gente vai ali vendo uma situação acontecendo, e aquilo se repetindo dia após dia, e cada vez está pior, e parece que a água está subindo, e a gente deixa, uma hora eu falo, e quando a gente menos percebe, a água passou do pescoço, já bateu no nariz, e a gente ainda não fez nada, porque a gente está protelando.
É uma atitude de aversão ao esforço, não apenas físico, mas emocional. A lidar com as emoções, a lidar com o que precisa ser confrontado, a fazer o que precisa ser feito em todos os aspectos. Preguiça, assídia, assedia, tem a ver com procrastinação. Literalmente, empurrando com a barriga, procurando outras coisas para fazer, deixando de lado. Preguiça, assedia, procrastinação podem ser qualquer coisa. Dá uma olhada nesse vídeo. Procrastination. Procrastination. Procrastination is avoiding doing something. Procrastination is not being able to get started. It's reading a book. It's descaling a kettle. It's color coordinating your shelves. It's sharpening your pencil. Procrastination is spending 30 minutes looking for the right pen. It's spending 10 minutes getting the right pen to work. Procrastination is making a cup of tea. Procrastination is finding the most difficult way of doing something. It's jumping from one idea to another, to another. It's checking your emails. Writing your emails. Procrastination is thesaurusizing words in your emails. Procrastination is making a cup of tea. Procrastination is staring out the window. It's watching the neighbors. It's watching television. It's being unable to stop watching television. It's smoking a cigarette. It's doing the dishes. Procrastination is tidying your desk. It's creating a fire escape plan. Procrastination is rearranging your furniture. It's playing computer games. It's playing imaginary computer games with your furniture. Procrastination is pairing up your socks. It's writing thank you letters. It's not writing thank you letters. Procrastination is daydreaming. Procrastination is petting something. It's watering a plant. It's doodling. Procrastination is trying to grow a mustache. It's chasing a fly. It's tapping your pencil. It's doing 8 things at once and not getting one done. Procrastination is taking a nap. Procrastination is getting drunk. It's scratching yourself. It's making a cup of tea. It's cutting your finger. It's oiling the bike. It is picking your nose. It's waiting for the postman. It's trying to avoid the inevitable. Procrastination is writing lists. It's not being able to decide what way to do something. It's overcomplicating things for yourself. It's being afraid to finish something. It's not knowing when to finish.
something. It's not knowing how to finish something. Procrastinação pode ser qualquer coisa que você começa a fazer para deixar de fazer o que você precisa fazer. Você já percebeu que muitas vezes nós temos algumas coisas que precisam ser feitas, que são fundamentais, que são importantes, mas talvez elas vão trazer algum tipo de desgaste emocional, talvez elas vão trazer algum tipo de enfrentamento que a gente não quer lidar. E o que a gente faz? A gente começa então a pensar em outras coisas, muitas vezes coisas que a gente gosta de fazer, ou coisas que nem a gente gosta tanto de fazer, mas simplesmente para deixar de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Sua esposa quer conversar com você para discutir a relação. E você fala assim, não, eu preciso guardar as compras, cortar a grama, lavar a louça. Por quê? Porque a gente quer evitar aquilo que a gente precisa fazer. A gente lida e faz isso, a gente lida com isso e faz isso o tempo inteiro. Isso tem a ver com, muitas vezes, falta da nossa disciplina pessoal, sim, para com coisas que a gente precisa alterar na nossa vida, para com mudanças de hábitos nocivos à nossa saúde. A gente tem algum vício que a gente sabe que não faz bem para nós, e a gente sabe que a gente precisa de deixar aquilo, mas a gente vai protelando, a gente vai deixando, né? Amanhã eu paro, amanhã eu deixo de fazer, amanhã eu vou fazer diferente, amanhã, e esse amanhã nunca chega. Tem a ver com algumas decisões que a gente precisa tomar. A gente precisa resolver algo. A gente precisa seguir numa direção. E a gente nunca toma essa decisão. Procrastinação, falta de disciplina pessoal, pode estar relacionado a algumas práticas espirituais e serviço. Quem é que nunca disse assim, não? Geralmente isso acontece em dezembro. O ano que vem, eu vou ler a Bíblia inteira, né? E às vezes a gente até começa janeiro lendo Gênesis 1, né? Eu acho que assim, Gênesis 1 provavelmente deve ter sido o capítulo bíblico mais lido por todas as pessoas em todos os tempos, né? E se você pegar algum dado estatístico, provavelmente dia 1º de janeiro é o dia que as pessoas mais leem Gênesis 1, porque elas dizem, hoje eu vou começar, né? E ela até começa. Aí no dia seguinte, quando ela tem que ler Gênesis 2, ela fala assim, no dia 1º ela leu ali 6 horas da manhã, quando ela acordou. No dia 2 ela vai ler Gênesis 2, ela fala assim, não, eu vou ler depois do café. Aí vem o café. Aí ela lê, não, mas é que eu preciso fazer algumas coisas, eu vou ler na hora do almoço, porque eu fico mais concentrado. Aí vem o almoço. Não, eu acho que eu vou deixar para ler no finalzinho da tarde. E quando chega ao finalzinho da tarde, ela falou assim, não, eu acho que à noite eu me concentro mais. E a gente dormiu e passou. E a gente faz isso com tudo. A gente vai empurrando. E muitas vezes a gente não se disciplina para isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta para a igreja que ficava na cidade de Éfeso, no capítulo 5, ele diz algo que pode ser aplicado à nossa conversa. Ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Nós percebemos alguns ensinamentos do apóstolo Paulo nessa carta, e o primeiro deles que a gente precisa perceber é a necessidade de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Aproveite ao máximo, é o que ele diz, cada oportunidade.
Os dias são maus. Nós estamos mergulhados no caos. Tem muita coisa ruim acontecendo. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o nosso futuro. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Hoje mais cedo eu estava falando lá durante o ofício fúnebre, né, da nossa irmã Noemi, mãe da nossa irmã Neuza, avó da Adriana, bisavó do Giovanni e do João, que hoje teve ontem, né, os seus olhos fecharam para a história e se abriram para a eternidade. E aproveitando aquele momento para refletir, né, afinal de contas, eu acho que sempre que a gente perde alguém, esse é o momento de reflexão. Uma das coisas que vem na minha cabeça é: a gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã. A gente não sabe qual é o nosso futuro. E o que Paulo está dizendo aqui? Faz o seguinte: aproveite cada oportunidade que você tem. Os dias são maus, nós estamos mergulhados por conta do pecado no caos. Então aproveite cada dia, aproveite cada oportunidade. O que nos diferencia não é a gente ter oportunidade na vida ou não, mas a gente aproveitar ou não essas oportunidades. Hoje a gente vive num momento histórico, né, onde a geração que vem tomando conta, principalmente a geração aí com menos de 25 anos, ela olha para aqueles que são mais velhos, estão em algumas posições, e eles pensam assim: não, ele só está ali porque ele teve uma oportunidade que eu não tive. A questão é só a falta de oportunidade que eu tenho, eu não tenho oportunidade. E às vezes a gente não percebe as oportunidades que a gente tem. E às vezes as coisas estão ali na nossa frente acontecendo e a gente está postergando. A gente estava falando de aspectos espirituais. Às vezes a gente está vivendo uma situação em que você está lá na escola, no trabalho, na sua família, e alguém está passando por um momento difícil, e ele coloca a ansiedade, a angústia, o anseio do coração diante de você, e você tem a faca, o queijo e a goiabada na mão para mostrar para aquela pessoa, por exemplo, que o anseio do coração dela é pela eternidade e que só Jesus tem palavras de vida eterna. Mas você pensa assim: mas eu vou falar de Jesus agora. Não, uma outra oportunidade eu falo, né? Vai surgir um melhor momento. A gente faz isso o tempo inteiro. Aproveite as oportunidades em todos os aspectos. Nos aspectos espirituais, mas nos aspectos da nossa vida. Você está com o seu esposo, com a sua esposa, e você tem a oportunidade de falar para ele e para ela o quanto ele tem sido importante na sua vida, o quanto ele tem te ajudado, mas você fica assim: eu não vou falar disso agora, eu vou deixar para falar disso depois. Você está com o seu filho ou com os seus pais e você não aproveita aquele momento, afinal de contas, você tem tantas outras coisas para fazer agora, e você deixa aquele momento de lado, porque você pensa: eu vou ter muitas outras oportunidades, mas a gente não sabe o dia da manhã. E eu lido constantemente com pessoas frustradas, porque simplesmente não souberam aproveitar oportunidades. E aí vem a perda, vem a mudança, e elas dizem: mas eu podia ter feito isso. Mas se eu tivesse feito aquilo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É assim, o mundo que nós vivemos é instável. As coisas estão assim, acontecendo de uma maneira maluca. E nós entendemos que isso é dessa forma. Por quê? Porque quando o ser humano se afasta de Deus, as coisas não estão mais criadas na forma como elas foram, né, perfeitas, mas elas foram abaladas. A gente vive a instabilidade de um mundo que jaz no maligno e que é regido pelo pecado, onde nem tudo acontece como deveria ser. Aproveite as oportunidades. A qualidade das oportunidades que Deus nos dá, elas não são frutos da sorte ou do acaso, mas da vocação que Deus tem para nós. E para mim talvez aqui esteja a grande questão do vício, da procrastinação, da preguiça. Por quê? Porque
Eu diria que o grande problema com esse vício é que muitas vezes nós estamos protelando e empurrando com a barriga aquilo que Deus tem nos convocado a fazer. Deus nos vocaciona a algo, nos chama a algo, nos coloca em posição para viver algo, nos dá oportunidade para aquilo. E o que a gente faz? A gente protela, a gente deixa para depois. Não. Deus nos dá oportunidades para que a gente possa viver a nossa vocação. A vocação tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de nós, na história. Às vezes a gente acha que o fim último da nossa existência é o nosso trabalho. E o nosso trabalho nada mais é do que mais um meio, mais uma oportunidade que Deus nos dá para o exercício da nossa vocação. A que Deus tem nos chamado? E por que nós temos protelado a responder esse chamado? O que Deus quer fazer através de mim e de você? E por que eu e você temos empurrado com a barriga e não atendido o que Ele quer fazer? O desafio de aproveitar ao máximo cada oportunidade não deve nos cegar a ponto da gente não perceber os problemas ao nosso redor e ficar inertes diante a tudo isso. É exatamente por isso que Paulo diz: não sejam insensatos, procurem entender a vontade de Deus, percebam o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo na vida de vocês, o que Ele quer fazer através da vida de vocês. E esse é um aspecto interessante, porque muitas vezes as pessoas me procuram e dizem assim: pastor, eu já enjoei de ouvir o senhor falando aquele negócio assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O senhor fala isso na oração, o senhor fala isso no sermão, o senhor fala isso para começar o culto, o senhor fala isso para terminar o culto, o senhor fala na escola dominical, o senhor fala o tempo inteiro. Eu já entendi que ela é boa, perfeita e agradável. Agora me ajuda, qual é a vontade de Deus? Como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a minha vocação? O que Ele quer fazer através da minha vida? Eu diria que o ponto de partida para essa resposta é simples, é ter sensibilidade. Sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo. E a gente consegue isso, por exemplo, a partir de práticas espirituais. Quando você ora, você se relaciona com Deus, se torna íntimo dele, você ganha sensibilidade para perceber o que Ele está fazendo na sua vida. Quando você lê a Bíblia, você ganha sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo na história. Quando você se relaciona a partir de relacionamentos e amizades espirituais, você percebe o que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas deixa eu tentar trazer algumas perguntas simples para te dar algum direcionamento diante de uma decisão, se você deve ou não fazer algo, se você deve seguir esse ou aquele caminho, se essa é a sua ou não a sua vocação, se Deus quer fazer ou não algo através de você, para onde você vai, e você está em dúvida diante dessa decisão. Talvez algumas perguntas simples que você pode fazer para você mesmo. Isso fere algum princípio da fé cristã? Se fere, não precisa ficar imaginando que Deus vai mudar de ideia. Porque tem gente que é assim, né? Estou orando a Deus aqui para tomar uma decisão. Que decisão? Estou pensando se eu largo a minha esposa e os meus filhos, vou morar com a secretária, ou se eu... Desculpa, mas Deus não precisa aparecer do céu para te dizer isso, né? Tem algumas questões que você não precisa ficar nem gastando tempo orando, ele já respondeu. É só você ler a Bíblia. Isso fere princípios da fé cristã? A resposta é clara. Isso violenta o direito de alguém? Porque outra das respostas é assim: não, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer isso, porque afinal de contas eu tenho o direito de ser feliz. Tudo bem, cara pálida. E quantas pessoas você vai arrebentar no meio do caminho? 40, 50 para você ser feliz? Então esquece. Não é isso que Deus quer fazer através de você.
Isso viabiliza o exercício de minha vocação, aquilo que eu tenho percebido que Deus quer fazer através de mim. Isso é muito bom para a gente que gosta de fazer 500 coisas, né? Eu tenho aprendido a me perguntar, né? E eu acho que a gente vai ficando um pouco mais maduro e a gente vai afunilando algumas coisas, né? E talvez quando a gente tem 18, 19, 20, 25 anos, a gente quer fazer 500 coisas. E depois que a gente tem... Não, né, David? Mas depois que a gente vai chegando a uma certa idade, você vai percebendo que você precisa convergir. Não dá para você fazer tudo. O que é que tem a ver com a minha vocação? E isso te ajuda a responder coisas simples e te ajuda a lidar com a administração do seu tempo. Exemplo simples, quando eu estava no início do meu ministério, eu estava empolgado, eu queria falar a respeito de Jesus, aí eu recebi um convite para, sei lá, qualquer coisa, vai para falar para jovens, para adolescentes, para idosos, para jovens adolescentes que serão idosos, para idosos que usam camisas verde, para adolescentes que usam camisas azuis, para idosos que têm filhos, jovens com netos adolescentes, que um dia terão filhos, qualquer coisa que aparecesse, ok, né? Eu vou falar. E eu comecei a perceber que, primeiro, eu não consigo estar em todos os lugares. Eu não consigo, não posso e não devo dizer sim para todas as coisas. E eu tenho que entender quais são aqueles convites aos quais eu vou dizer sim. E como que eu respondo isso? Qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? Às vezes eu tenho alguns convites que são interessantes. E eu falo assim, olha, eu acho que você vai encontrar pessoas melhores do que eu para falar. Por exemplo, num evento para 500 jovens, num encontro de uma confederação de jovens. Porque talvez eu não seja a pessoa mais propícia para falar. Por quê? Porque Deus tem me chamado para falar sobre evangelização, porque Deus tem me chamado para falar sobre plantação, revitalização de igrejas, porque Deus tem me usado em determinadas áreas no ministério que eu entendo que tem a ver com a minha vocação, mas outras não. Viabiliza o exercício da minha vocação. Isso contribui para o bem da minha família. Às vezes isso é legal, mas com o passar do tempo você começa a perceber que é algo que você vai fazer, você pode até gostar, mas você está prejudicando o tempo com a sua família, o relacionamento com a sua família. Isso está trazendo mais crise para vocês do que qualquer outra coisa. Então isso não é bom. Isso que eu estou fazendo, eu posso oferecer como louvor a Deus. Eu posso dizer, Deus, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer o Senhor sorrir. Essa é uma maneira da gente entender, né, como que a gente aproveita oportunidades e o que a gente deve fazer ou não. Segundo, tenha disciplina na sua relação com Deus. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o vinho, né, com o qual a gente não deve se embriagar, não representa só a taça de vinho, não representa só a bebida, mas tudo quanto nós temos usado como substituto para Deus nas nossas vidas, tudo aquilo que a gente tem colocado maior grau de importância, o que a gente tem gastado mais tempo. E hoje a gente vive num momento da história onde a gente, por exemplo, gasta muito tempo no que a gente chama de entretenimento. Às vezes eu ouço de algumas pessoas assim, não, pastor, eu até queria servir mais na igreja, eu até queria ler mais a Bíblia, eu até queria orar, mas pastor, eu não tenho tempo, é muito corrido, né? Mas eu tenho tempo para assistir, sei lá, 3 séries por noite no Netflix, e não tem nenhum problema você assistir série no Netflix. Pode assistir, é legal, você vê aquele momento de diversão, se aquilo vai fazer bem para você, vai recarregar suas energias. Agora, quando você começa a transformar aquilo no que vai tomar todo o seu tempo, e você não vai ter mais tempo para poder se dedicar ao seu relacionamento com Deus, isso pode ser um problema. Se você não consegue passar 15 minutos orando, mas você consegue ficar 4 horas jogando videogame, tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa que precisa ser repensada. John Piper diz que a gente precisa nos dedicar às práticas espirituais que nos enchem do Espírito Santo de Deus. Quando nós, no nosso tempo, colocamos de maneira disciplinada na nossa agenda espaço para coisas que vão fomentar o nosso relacionamento com Deus, isso vai nos encher do Espírito dele. E é só um coração repleto de Deus que tem a possibilidade de gerar em nós entusiasmo suficiente para nos manter diligentes pelo caminho. Porque senão a gente vai estar desanimado, descarregado, com o tanque vazio. E talvez seja isso que esteja acontecendo com a gente. A gente gasta muito tempo com algumas coisas que não conseguem trazer essa satisfação e que não conseguem encher isso. E a gente está fazendo, e está enchendo, e a sensação que a gente tem é que o tanque continua vazio. Ainda, submeta-se ao cuidado de outros, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, é o que Paulo diz aos Efésios. É interessante porque a submissão é um princípio de vida cristã que tem sido muito rejeitado na nossa sociedade. Esse negócio de sujeitar, se submeter, é uma palavra que nós entendemos em um contexto pejorativo. Isso é ruim. Como eu vou me submeter a alguém? Como eu vou colocar abaixo de alguém? Apesar de ser engraçado, né? Porque a gente tem alguns lampejos disso, porque hoje a gente vive a cultura, né, dos personagens, né? Então tem o treinador, né, personal, você tem aquela pessoa que vai ajudar, a nutricionista personal, né? Tem gente procurando um pastor personal, né, para ficar carregando, né? Né, me ajuda aqui, pastor, né? O que eu faço agora? O que eu oro agora? Tudo é a cultura do personal, né? A gente quer esse negócio, mas ao mesmo tempo a gente quer isso apenas para sermos servidos, porque a gente não está disposto a ouvir conselhos. E Paulo diz aqui no versículo 23 que a comunidade cristã, a comunidade de discípulos, o espaço, né, de discípulos e discípulas de Jesus, é o espaço da submissão mútua, uns aos outros, por temor a Cristo. E a grande pergunta é: você tem se permitido auxiliar e tem auxiliado outros no desenvolvimento da vida cristã? Nós temos vivido isso enquanto comunidade. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Eu acredito piamente que todo discípulo e discípula de Jesus maduro, quando acorda de manhã, tem que se fazer 3 perguntas e ter resposta para 3 perguntas. Quem eu ouço? Quem eu me submeto? Quem eu ouço? Porque se eu não me submeto a ninguém e eu não ouço ninguém, isso significa que eu estou à mercê do meu próprio coração. E a Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso. Se você está à mercê do seu coração, você está numa enrascada. A segunda pergunta é: com quem eu compartilho? Porque se você não compartilha com ninguém, uma hora você vai estourar. Se você não tem ninguém com quem você pode compartilhar das suas lutas, das suas preocupações, das suas necessidades de oração, isso significa que você está carregando tudo isso só para você, e você não vai conseguir passar por isso sozinho. Por último, a pergunta deve ser: de quem eu cuido? Quem me percebe como referência para um aconselhamento, para um direcionamento, em que eu possa ajudar no desenvolvimento? A gente precisa pensar mais nesses conselhos. E dentro desse sentido, eu queria caminhar para o fim, trazendo um conselho para vocês. Eu não sei quantos aqui já ouviram ou já leram alguma coisa, mas o Stephen Covey é um escritor muito conhecido nessa área da liderança, né? E tem livros lá sobre uma vida eficaz, sobre uma liderança eficaz. E um dos seus livros, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala sobre o que ele chama de a matriz da boa gestão do tempo e dos esforços. E ele
nesse momento, ele fala que ele traz isso, ou, né, da onde vem isso, e que isso foi elaborado pelo ex-presidente norte-americano Dwight Eisenhower. E essa matriz da boa gestão, do tempo e dos esforços, funciona mais ou menos assim. Diante de toda responsabilidade, tarefa ou demanda, a gente precisa parar e se questionar. Quão importante é isso? Tudo que você vai fazer, todo o tempo, no seu trabalho, na sua casa, alguma coisa que você está fazendo no seu tempo livre, o quão importante é isso? E a segunda é, o quão urgente é isso? Pensando então dessa maneira, ele elabora um gráfico mais ou menos como esse, né? O que é mais urgente, o que é menos urgente, o que é mais importante e o que é menos importante. E aí a gente vai perceber algumas coisas. Existem algumas situações na nossa vida que elas são urgentes e importantes, elas precisam ser resolvidas imediatamente. É alguma crise que aconteceu, né? É um incêndio, o fogo precisa ser apagado, né? Alguém chega para você e tem uma situação que precisa ser resolvida imediatamente, né? Não tem como você dizer para depois, depois eu resolvo isso, depois eu vou ver o que aconteceu. Seu filho se machucou e quebrou a perna, tá bom, depois eu vou lá ver se ele está bem. Não, você vai ver se ele está bem. Isso é urgente e isso é importante. Então, isso é o primeiro quadrante. Ele fala que tem um segundo quadrante, onde as coisas são sempre urgentes, mas elas não são tão importantes, principalmente para você. Isso tem mais a ver com algumas interrupções e solicitações, ou seja, a agenda dos outros tomando conta da nossa agenda. Geralmente, como nós não temos o hábito de ter a nossa própria agenda e priorizar aquilo que nós vamos fazer para o exercício da nossa vocação se cumprir, o que acontece? Outras pessoas vêm e fazem a nossa agenda. E como bons brasileiros que somos, com muita dificuldade de falar não, né? A pessoa diz, você pode fazer isso? E você, antes de pensar, e a gente já falou isso numa outra série, numa outra palestra, você já diz, tá bom, né? Porque o que ela vai pensar de mim? Mas você precisa depois colocar isso, né? Não, depois eu respondo, né? Tal. A gente já conversou sobre isso em uma outra ocasião. Mas, como a gente não faz isso, a gente acaba trazendo isso para a nossa agenda. Interrupções e solicitações que tem a ver com a agenda dos outros. Agora tem o quadrante daquelas coisas que elas são pouco urgentes e pouco importantes. Eu não estou falando de lazer, não estou falando... Porque lazer é algo importante, a gente precisa para recarregar as nossas energias. Eu estou falando de distrações, e aqui tem a ver com aquelas coisas da procrastinação, né? Você vai fazendo aquilo porque até eu fazer o que eu tenho que fazer, e a gente vai empurrando com a barriga, e a gente vai fazendo porque a gente gosta de fazer aquilo, e a gente se distrai com aquilo, e a gente nunca faz aquilo que a gente precisa fazer. E como a gente viu no vídeo, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser preparar um café, preparar um chá, ficar escolhendo a caneta perfeita. Isso pode ser qualquer coisa que a gente vai se distraindo. O grande problema é que quando a gente fica girando a nossa vida nessa direção, a gente acaba sendo consumido por aquilo que ele chama de um triângulo do caos. A gente nunca consegue chegar a lugar nenhum. O grande desafio que a gente tem é o desafio de se antecipar. É o desafio de, sim, né, planejar. Como que a gente faz isso? A gente pensa, né, na importância da gente dedicar tempo naquilo que é importante e que no momento não é urgente. Ou seja, eu estou me antecipando. Isso é importante. Agora não é urgente, mas eu vou adiantando, eu vou fazendo, eu vou me planejando para aquilo. Por quê? Porque eu sei que eu preciso daquilo. O que isso tem a ver com esse vício e com a nossa conversa? Tudo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe Jesus vivendo dia a dia como eu e você. E com a facilidade muito grande de ser consumido pelo triângulo do caos.
Mas Jesus tem uma noção muito clara da sua vocação. E isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente olha o Evangelho de Marcos, a gente percebe o seguinte: Jesus, ele havia durante todo o dia curado pessoas, aconselhado pessoas, estado com pessoas, fazendo milagres dos mais diversos. Quando chega a noite, ele sai, ele vai orar, ele vai se colocar diante de Deus e vai ficar sozinho. É o que diz lá Marcos, capítulo 1, versículos 35 até 37. Jesus sai de madrugada, levanta-se, sai de casa, vai para um lugar deserto, ele está orando. Sabe o que acontece? Pedro e os outros discípulos vão atrás de Jesus. Jesus, que história é essa? Como é que o senhor vai sair aí para descansar? Tem uma fila de gente ali, tem um monte de gente que o senhor precisa curar, tem um monte de demônio que o senhor precisa expulsar, tem um monte de milagre que o senhor precisa fazer. Vamos, Jesus, vamos lá, levanta, vamos voltar, tem coisa para o senhor fazer. E a resposta de Jesus para mim era no mínimo intrigante. Em meio a todas aquelas demandas, sabe o que Jesus responde? Nós vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia e continuou pregando nas sinagogas, expulsando demônios. E você pode pensar assim: nossa, a resposta de Jesus é um tanto quanto insensível, porque existiam necessidades reais, que eram urgentes. Tinha incêndio para se apagar, tinha gente para ser curada ali, tinha demônio para ser expulso ali. Por que Jesus faz isso? Porque ele tem consciência da sua vocação. Ele tem consciência da sua vocação. Quando a gente olha um outro evangelho, que é o evangelho de Lucas, a gente vai percebendo constantemente esse apontamento. Por quê? Por que Jesus não está parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas? Porque ele está caminhando para um lugar. E lá em Lucas 9, 51, a gente lê o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. A gente percebe ele andando antes, a gente percebe a partir daqui, e depois disso constantemente. E ele caminhou na direção de Jerusalém. E ele precisava ir para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém. E ele se aproximou de Jerusalém. Por quê? Jesus conhecia a sua missão. Ele sabia que ele precisava caminhar para Jerusalém, porque seria lá que ele seria traído, preso, torturado, crucificado e morto. Por quê? Porque essa era a missão dele: entrar na história para morrer por mim e por você. Ele não podia procrastinar, ele não podia deixar para depois, ele não podia se deixar levar por aquilo que era urgente e por demandas que são reais. Ou você vai dizer que as demandas que aquelas pessoas tinham não eram reais? Eu diria para você que se Jesus não tivesse saído de lá e tivesse ouvido os seus discípulos, talvez até hoje ele ia estar fazendo alguns milagres e expulsando demônio, e ia ter gente para ser curada. Aquelas demandas eram verdadeiras, eram reais, eram urgentes. Mas qual que era a vocação dele? Para que ele entrou na história? Para morrer por mim e por você. Porque se ele não tivesse caminhado na direção de Jerusalém e morrido naquela cruz, eu e você não poderíamos ser reconectados novamente com o nosso Criador. Nós não poderíamos voltar para os braços do Pai. Essa era a vocação dele. Esse é o problema do vício, da preguiça, da procrastinação, da assedia. Por isso aterrorizava tanto os pais do deserto. Porque esse vício rouba de mim e de você a nossa vocação. Ele nos impede de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Ele não nos chamou a fazer todas as coisas. E como eu disse, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo isso. E entendendo o que Ele nos chamou a fazer. E quando nós cedemos a esse vício, ele é muito perigoso, porque ele nos sabota.
E Ele tira de nós o privilégio de fazer aquilo que Deus nos criou para fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes até a gente fica entretido achando que não, nós estamos ocupados, não, nós estamos fazendo, não, nós não estamos à toa, não somos preguiçosos, mas nós não estamos fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer. O que Jesus te chamou para fazer? Qual é a sua vocação? Ele entrou na história para morrer por mim e por você, Ele caminha resolutamente nessa direção. O que Ele chamou você para fazer? Que você está fazendo um monte de outras coisas, em vez de fazer o que Ele te chamou para fazer. Como que você pode se aproximar dele com os conselhos que Paulo disse, a partir de um relacionamento real, e você está colocando tantas outras coisas em vez disso, e não consegue nem perceber qual é a sua vocação? Hoje a gente está diante dessa mesa, só porque Jesus caminhou resolutamente para Jerusalém. Ele não se deixou levar pelo urgente. Ele sabia aquilo que era prioritário. E Ele foi fazendo no tempo certo. E Ele foi caminhando nessa direção para salvar a mim e a você. E foi por isso que certa noite, Ele, diante dos seus discípulos, começou a transparecer mais claro o que ia acontecer. Ele pegou um pão e Ele então orou a Deus, deu graças. E Ele então depois partiu desse pão e Ele deu para os seus discípulos, dizendo: comam dele, meus discípulos, meus amigos. Esse é o meu corpo, que vai ser partido em favor de vocês. E do mesmo jeito, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice e Ele disse: olha, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebam dele, todos vocês, meus amigos, meus discípulos, façam isso todas as vezes em memória de mim. Porque se Ele não tivesse feito isso, eu e você não poderíamos voltar para a presença plena do nosso Criador. Jesus caminha resolutamente para Jerusalém, para ter o seu corpo despedaçado, porque era a vocação dele. Ele faz isso por mim e por você, sem empurrar com a barriga, sem procrastinar, sem achar outras coisas. Eu fico imaginando assim, tá chegando e se aproximando a hora, e Jesus poderia dizer: mas Deus, vamos fazer o seguinte, Pai, tem mais umas pessoas para curar, tem mais uns lugares para eu pregar, tem mais uns milagres para serem feitos, então eu morro semana que vem, eu morro mês que vem, eu morro ano que vem, quem sabe no século que vem. Não, Ele morreu na plenitude dos tempos, no momento apropriado, por mim e por você.